Aqui vai o primeiro exemplo de vigas de múltiplos materiais. A gente tem então aqui uma configuração de viga com 2 materiais, certo? É dado para vocês os módulos de elasticidade, a geometria. E note aqui que a direção X é saindo do plano da tela. Então, se a gente fosse escrever o X assim, né? A gente tem um momento nessa direção que vai ser igual, né, a menos 10. Menos 7 Newton. É negativo, né? Então, esse momento é como se ele estivesse nessa direção. Ele faz a barra ficar assim, né? A viga ficar dessa forma aqui. Nota também, né, que esse carinha aqui está em kilonewtons, esse carinha aqui está em newtons. Então, para não ter confusão, converte um dos dois aí, né? Eu preferi usar tudo em newton, então eu chamei esse cara aqui de 300.000 newtons por milímetro quadrado, por exemplo. Okay? E esse aqui 150.000. Tenta resolver aí e eu vou mostrar. Então, para resolver isso aqui, né, eu fiz um desenho maior, a gente trabalhar com mais folga aqui. Então, a gente tem aqui, né, 2 materiais, o primeiro aqui e o segundo aqui. E a gente não sabe a posição da nossa linha neutra, a gente vai ter que calcular. Para calcular, basicamente, a gente define algum sistema YI, começando da base. Tá? Eu escolhi começar da base, você pode escolher começar de onde você quiser. O nosso objetivo é basicamente encontrar o Y0. Na verdade, eu tinha chamado isso de Y0', né? Que é em relação à coordenada Y'. Então tá, primeiro a gente tem que calcular a posição da linha neutra. Vamos lá. Lembrando, né, a gente utiliza essa expressão aqui para calcular o Y0. A gente basicamente tem que pegar cada um dos nossos Y', né, que a gente tem, que é basicamente a distância até os centroides de cada pedacinho da nossa viga. Então, por exemplo, o Y'1, né, vai ser igual a 350 milímetros, que é a distância, né, da base até metade do retângulo superior. Vai dar 300, mas metade disso aqui 50, 350. E o Y2' vai ser igual a 150 milímetros, que é a distância da base para metade dessa altura aqui. A área 1 vai ser simplesmente 100 vezes 200, né? 100 milímetros vezes 200 milímetros, que dá 20 mil milímetros quadrados. E a área 2 vai dar 60 mil milímetros quadrados. A gente sabe E1 e E2, então esse carinha aqui e esse. Quando a gente faz as contas, joga tudo nessa equação, a gente obtém que Y0 é igual a 230 milímetros. Então a gente agora sabe a posição da nossa linha neutra. Vamos corrigir isso aqui, né? Que a gente fez Y0'. É igual a 230 milímetros. Então nossa linha neutra está a 230 milímetros da base. A distância aqui é 230 milímetros. Bom, agora que a gente tem a posição da nossa linha neutra, a gente pode calcular os momentos de inércia em relação a ela. Lembrando, né, que a gente está tratando de retângulos, então a gente pode usar BH ao cubo sobre 12. E a gente usa o teorema dos eixos paralelos para calcular esse momento de inércia em relação à linha neutra, né? Esses momentos de inércia aqui, lembrando, são em relação aos centroides de cada retângulo. Então a gente precisa adicionar essa compensaçãozinha. D1, né? Essa é a distância, então, da linha neutra até o centroide da figura 1, que é esse carinha aqui. D1 vai ser igual, então, né, a esse 230 que a gente calculou antes. Menos
essa altura toda aqui com 350, né? Na verdade, 350 menos 230 dá 120 milímetros. E pro Y, ou pro D2, a gente vai pegar de novo o Y2', que é 150, a gente já viu antes, é 150. E subtrair, né, dos 230, que é a altura da linha neutra. Então a distância entre a linha neutra e o centroide da parte 2 é menos 80 milímetros. 80 milímetros, né, o sinal não importa, isso aqui vai ficar ao quadrado. Né? E se a gente utilizar, né, a área 1 que a gente já conhece, a gente sabe o valor de B1 e B2, que é o mesmo, né, essa basezinha aqui, 200 milímetros. E a altura a gente conhece também, né, 100 para um e 300 para outro. A gente vai obter esses valores do momento de inércia em milímetros a quadro. Lembrando que esses momentos de inércia são em relação à linha neutra. Porque a gente está utilizando a distância, essa distânciazinha 1, distância 2 da linha neutra. Perfeito? Vamos agora ver como que a gente calcula as deformações ao longo da face da vida. Basicamente, né, a gente utiliza aquela expressão que a gente viu algumas videoaulas atrás. E lembrando que y é em relação à linha neutra. Lembrando que o nosso momento é negativo. Então, esse momento ele faz a barra ficar assim. A gente tem que esperar que em cima a gente tenha deformações positivas, que tem um alongamento, né, em relação à linha neutra. E embaixo a gente tem tensões ou deformações negativas. O comprimento final é menor do que o da linha neutra, da linha elástica. Ok. Então, para a gente calcular a deformação na face superior, né, por exemplo, a gente tem que pegar y igual a 170 milímetros. Lembrando, essa alturinha aqui é 230, essa alturinha aqui é 400, né? A gente tem 400 e a gente tem 230. Então a altura do topo em relação à linha neutra vai ser 170, que é a diferença. Daí, se a gente jogar na formulinha, a gente vai encontrar uma deformação positiva como esperado. E para a face inferior, a gente vai ter que computar o εxx em y igual a menos 230, né, que é justamente a distância entre a linha neutra. E o sinal é importante, né, menos 230, porque o nosso y é convencionado para cima. Então, y igual a menos 230. A gente encontra εxx um valor negativo. Também faz sentido. Note, né, que como a nossa linha neutra não está exatamente na metade, a gente vai ter um valor maior, né, um valor absoluto maior embaixo, um valor absoluto menor em cima. Então, por fim, vamos calcular as tensões na face. Tá? Essa seção aqui. Bom, vamos notar primeiro, né, que o momento é dado em o momento mz, né, o momento vetor vai ser em newtons por milímetro. Então, para ficar tudo coerente, eu vou transformar esse E1 e esse E2 aqui em newtons por milímetro quadrado, né? Você só multiplica por 1000, né? Esse cara aqui vai ser 300 mil newtons por milímetro quadrado. E esse daqui vai ser 150 mil newtons por milímetro quadrado. Aí fica tudo coerente e aí a gente garante que não vai errar, né? Bom, para a face superior, a gente tem que yxx1 calculado em 170 milímetros, y igual a 170. 170 porque nessa alturinha aqui é 230 e a altura até o topo é 400, então a diferença aqui é 400, aqui é 230, a diferença dá 170 milímetros. Então a gente calcula, né, o nosso εxx em 170 usando essa expressão aqui. E a gente vai achar que esse carinha aqui vai ser positivo. Lembrando, né, que o nosso mz é negativo, então menos com menos vai dar mais. Negativo dentro dos dados aqui.
Para a face inferior, né? Lembrando que a face superior a gente utilizou E1, né? O material 1, que é o material na face superior, e na face inferior a gente vai ter o material 2. A gente vai calcular, né? Primeiro o epsilon xx em y igual a menos 230, certo? Que é, contando daqui do y para baixo, a gente vai ter menos 230. A gente vai achar um valor negativo de tensão de menos 1,59 newtons por milímetro quadrado. Na interface, né, entre os materiais, a gente vai ter que o epsilon xx é o mesmo, né? A gente calculou o epsilon xx em y igual a 70 milímetros. 70 milímetros porque na linha neutra está em 230. A 230 milímetros. Né? A 230 milímetros da base. E a interface está a 300. 300 milímetros da base. Então a diferença é justamente 70 milímetros aqui. Só que como os dois materiais têm módulos de elasticidade diferentes, a gente vai encontrar tensões diferentes. De modo que, quando a gente plota, né, essas tensões ao longo da viga, ao longo de Y, né, na viga, a gente tem, né, que a tensão é igual a zero na linha neutra. A relação vai ser linear dentro de um mesmo material. Dentro do material 1, né, a gente tem uma relação linear. Só que na interface, né, quando a gente muda para o material 2, a gente vai ter uma descontinuidade das tensões. E as tensões vão ser o dobro. A gente vai ter essa inclinação aqui, que é o dobro dessa. E a gente vai ter o valor da tensão no material 1 igual a 2 vezes a tensão no material 2, né? Porque E1 é igual a E2. Então a gente sabe que sigma é igual a E. Se o E é o dobro, então esse cara aqui vai ser o dobro. Por isso que a gente encontrou, né? Que esse cara aqui é o dobro desse. Aqui não parece o dobro, né? Porque eu aproximei, né? Eu trinquei aqui, fiz um arredondamento. Então a gente espera que os nossos resultados vão ser realmente alguma coisa nesse sentido. Né? Aqui a figura não ficou, né, nas proporções perfeitas, mas se você calculasse, né, essa porção de área negativa, tem que dar igual a essa porçãozinha aqui, né, de área positiva. Né? Então essa áreazinha em laranja tem que ser igual à área em branco. De modo que a somatória de forças dê zero. No caso, né, a distribuição de tensões vezes os DAs vão ter que dar zero.